dinheiro parece infinito, até que deixe de existir. Hoje eu vou mostrar com números, história e sinais claros por que o mundo nunca esteve tão endividado. Falaremos de Bretton Woods, do fim do lastro em ouro, em 1971, do efeito dos juros baixos e do afrouxamento monetário em cadeia. E, principalmente, vou te explicar o que pode acontecer quando países grandes não conseguirem pagar suas dívidas e como você, que está assistindo, pode se proteger. Fica comigo até o final, porque isso pode definir onde você estará quando a próxima maré baixar. Por que esse vídeo importa? Estamos vivendo um número que impressiona mesmo os economistas. A dívida global atingiu níveis recordes na casa dos 300 e poucos trilhões de dólares. Segundo os institutos que acompanham esse número, estamos falando de algo próximo a 338 trilhões de dólares de dívida total, pública e privada em termos nominais. Esse é um número real, mensurável, com implicações práticas para crédito, inflação e estabilidade financeira. Por que isso importa para você? Porque dívida alta significa que mais e mais governos e empresas dependem de condições favoráveis, juros baixos, compradores constantes e confiança. Quando uma dessas variáveis falha, as consequências se espalham. Moeda enfraquece, crédito aperta, empregos somem. Neste vídeo, eu vou mostrar a evolução histórica que nos trouxe até aqui, os mecanismos que amplificaram a dívida e os riscos reais que muitos preferem ignorar. Breve história: Bretton Woods e o sistema monetário. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Em 1944, representantes de 44 países se reuniram em Bretton Woods, uma pequena cidade nos Estados Unidos, e criaram as regras do sistema monetário pós-guerra. O dólar foi atrelado ao ouro, a 35 dólares a onça, e as demais moedas foram fixadas ao dólar. Nasceu dali o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O objetivo era a estabilidade, a experiência, reconstrução. Esse sistema funcionou por décadas, mas trouxe uma contradição. Enquanto o comércio e o dólar cresciam, o estoque de ouro físico não crescia na mesma velocidade e a pressão por conversibilidade aumentou. Na década de 1960, os déficits fiscais americanos e o gasto com programas e guerras criaram um excesso de dólares no mundo. Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro, o chamado Nixon Shock. Foi o fim prático do sistema de Bretton Woods. As moedas, então, passaram a flutuar livremente. O mundo migrou para o que chamamos de moedas fiduciárias, ou seja, dinheiro cujo valor depende da confiança nas autoridades que o emitem. A mudança foi histórica. A partir dali, os governos não precisavam mais dispor de ouro físico para emitir moeda. Isso deu flexibilidade, mas também abriu portas para a emissão crescente de dívida e expansão monetária sem limite físico imediato. Em outras palavras, o teto que existia com o lastro desapareceu. O impacto dos juros baixos e do que avançando no tempo. Após a crise financeira de 2008, bancos centrais lançaram uma política que mudou a forma de ver risco, os juros próximos de zero e as compras massivas de ativos, conhecidos como Quantitative Easing, ou QE. A ideia era simples: injetar liquidez para manter o crédito fluindo, evitar deflação e reativar a economia. Funcionou em parte, mas gerou efeitos colaterais duradouros. Juros baixos transformam o custo de carregar dívida. Quando a taxa de juros real está próxima de zero ou negativa, o incentivo a tomar empréstimos aumenta. Governos emitem dívida, empresas alavancam operações e consumidores pegam crédito fácil. Além disso, QE elevou preços de ativos, ações, imóveis e títulos, criando o que muitos chamam de efeito riqueza. Quem já tinha ativos ficou mais rico. O resultado prático foi duplo. Por um lado, a economia evitou colapsos imediatos. Por outro, criaram-se bolhas e dependência de estímulos. Cada nova recessão subsequente trouxe novos programas de QE, e a dívida foi crescendo sem que a produtividade crescesse no mesmo ritmo. Depois da pandemia de 2020, a resposta foi ainda maior.
estímulos fiscais massivos e novas rodadas de liquidez. Alguns analistas e estudos mostram que essas políticas ajudaram a recuperar mercados, mas também aumentaram desigualdades de riqueza e ampliaram o estoque de dívida global. Como chegamos a 300 trilhões? Os 3 fatores que mais empurraram a dívida global foram: 1. Juros baixos, sustentados por anos. 2. Respostas fiscais e monetárias massivas a choques como a pandemia. E 3. A expansão do crédito privado. Famílias e empresas também se endividaram. O somatório de dívida pública mais dívida privada é o que nos traz aos números astronômicos atuais. Dados recentes de instituições que monitoram dívida global apontam níveis recordes em torno de 338 trilhões de dólares, segundo estimativas consolidada por institutos internacionais. Esses números não são só estatística. Significam que, caso haja um choque de confiança, o ajuste poderá ser violento, porque quanto maior a dívida, maior a sensibilidade do sistema a aumentos de juros, a mudanças de fluxo de capitais e a choques cambiais. O que acontece quando um país não pode pagar? Vamos ser práticos. Quando um país não consegue pagar, existem caminhos que costumam se repetir, e nenhum deles é indolor. Primeiro passo: aumento no custo de tomar empréstimos. Os juros exigidos pelos mercados sobem, o que torna o serviço da dívida mais caro. Segundo passo: corte de gastos, aumento de impostos e políticas de austeridade que reduzem crescimento e geram dor social. Terceiro passo: reestruturação de dívida. Renegociação com credores que geralmente envolve perdas para quem emprestou. Em casos extremos, ocorre default, uma parada formal de pagamentos. Exemplos: Argentina e Grécia mostram caminhos semelhantes: dívida externa alta, perda de confiança, fuga de capitais e necessidade de resgates ou reestruturações longas. A experiência mostra que defaults causam recessão profunda, destruição de poupança doméstica e décadas de recuperação desigual. Há ainda uma preocupação sistêmica. Em um mundo altamente integrado, o default de um grande país ou uma crise bancária em um sistema importante pode contagiar outras economias por meio de bancos, fundos e corretoras que têm posições interligadas. Em outras palavras, o risco é tanto local quanto global. Sinais de alerta que devemos monitorar. Quais são os sinais que todo investidor e cidadão deve acompanhar? Aqui estão os principais: curva de juros e spreads de crédito. Inversão da curva ou aumento súbito de spreads indica estresse no crédito. Saídas de depósitos bancários e pressão sobre bancos menores. Cada corrida de depósitos pode desestabilizar instituições locais. Queda nas reservas internacionais de países dependentes de financiamento externo. Aceleração de compras de ativos seguros ouro, moedas fortes e ativos reais, que indica perda de confiança. Aumento de dívidas de curto prazo na composição da dívida pública. Monitorar esses indicadores pode dar tempo para ajustar a alocação de ativos e proteger patrimônio, estratégias práticas para proteger patrimônio. Agora a parte que interessa. O que você pode fazer? Vou dividir em ações imediatas e estratégias estruturais. Ações imediatas. Reserva de emergência real. Mantenha entre 6 e 12 meses de despesas essenciais em ativos líquidos e de baixo risco. Não confunda reserva com investimento de alto risco. Reveja dívidas caras. Priorize o pagamento de cartões e empréstimos com juros elevados em crise. Esses juros corroem muito rápido. Short checklist. Reduzir exposição em alavancagem. Evitar produtos complexos que dependem de liquidez do mercado. Estratégias estruturais. Diversificação internacional. Ter ativos em diferentes jurisdições reduz risco cambial e político. Parte do patrimônio em moedas fortes é proteção simples e eficaz. Alocação em ativos reais, ouro, imóveis de qualidade e commodities, quando apropriado, protegem contra desvalorização de moedas. O ouro atua como hedge em momentos de perda de confiança. Renda fixa de qualidade e laddering. Usar títulos de diferentes vencimentos para gerir risco de reinvestimento e dependência de um único ponto no tempo. Alocação em empresas com caixa e fluxo de caixa robusto.
Na hora do pânico, companhias com receitas estáveis superam as demais. Proteções cambiais e produtos estruturados com cautela. Swaps e contratos de hedge podem proteger contra movimentos cambiais bruscos, mas custam e exigem conhecimento. Educação contínua e disciplina. A melhor proteção é cultura financeira. Entender ciclos, taxas e riscos evita decisões emocionais. Oportunidades em meio ao caos. Não é só proteção, crise, também é oportunidade. Quem tem liquidez e visão pode comprar ativos descontados, ações e imóveis, após picos de pânico. Alocar em setores defensivos que se beneficiam de reconstrução e substituição. Entrar em ativos reais e metais quando as moedas perdem valor. Lembre-se, o risco e a recompensa caminham juntos. A estratégia é ter excedente de capital disponível e uma tese clara antes de agir, não cair em corrida emocional seguindo o hype. Recapitulando, o mundo está com dívidas recordes, um ambiente que amplifica choques e reduz margem de erro das autoridades. O sistema fiduciário, aberto após 1971, nos deu flexibilidade, mas também a dependência de confiança. Juros baixos e expansões de liquidez alavancaram ativos e endividamento em escala histórica. O risco de crises localizadas e até contagiosas é real. Por isso, proteja-se. Liquidez, redução de dívidas ruins, diversificação internacional e ativos reais são medidas sensatas. E, se você quer aproveitar oportunidades, prepare a disciplina e a caixa necessária para entrar quando o pânico aparecer. Se você quer que eu monte um plano personalizado para o seu perfil, comenta aqui embaixo. Curte, compartilha e se inscreve no Pão Duro, porque quando a maré baixar, você vai querer estar do lado certo da história.